Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula das lições bíblicas da faixa etária de adolescente. Estamos iniciando mais um trimestre, o segundo trimestre do ano de 2023. Estamos voltando aqui com a faixa etária de adolescentes. Que Deus venha abençoar poderosamente os amados que estarão estudando juntamente conosco. Nesse trimestre, a nossa lição está trazendo, nossa revista está trazendo a respeito da história do povo escolhido. Vamos começar um novo trimestre e nesta revista a gente vai estar aprendendo histórias surpreendentes, que testemunham sobre o poder e o amor de Deus. Acredito que você já aprendeu sobre a origem do povo de Israel. E este povo ele foi formado a partir de Abraão, Isaque e Jacó. Agora, você aprenderá como esse povo cresceu e sobre a jornada do povo de Israel até a terra prometida. Você também verá como grandes líderes, tais como Moisés, Josué e Samuel, também o Davi, atuaram, e verá como Deus usou cada um desses líderes para servir ao povo escolhido. Nesse trimestre, você estará adquirindo aí uma visão panorâmica, uma visão geral de parte do Antigo Testamento, já que vamos estudar os conteúdos que estão nos livros, por exemplo, de Êxodo, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Então, vamos lá, vamos aprender para a glória do Senhor. Na nossa primeira lição do nosso segundo trimestre das lições de adolescentes, a nossa lição traz o seguinte assunto: de escravos a povo livre. Temos como leitura bíblica Êxodo capítulo 1, verso 6 até o versículo 21, que o amado irmão e irmã pode fazer essa leitura em casa, com calma, com tranquilidade, para observar o que o texto bíblico está falando. A nossa mensagem está em Êxodo 6, verso 1, que diz: Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Como a nossa lição hoje está falando sobre o povo de Israel, o povo de Israel que estava ali sendo escravo no Egito, mas que agora Deus trabalha para torná-los um povo livre. O nosso primeiro tópico da lição vai trazer o seguinte título: de hóspede a escravizado. A família de Israel foi recebida no Egito como convidado do rei. Observe esses detalhes como são importantes. O rei gostava muito de José. José havia salvado o Egito da fome, porque houve ali 7 anos de fartura, depois veio os 7 anos de seca, e se não fosse a sabedoria que Deus deu a José para administrar a situação, muitos egípcios teriam perecido de fome, como também muitos povos em volta ali, vizinhos ao Egito. Após muitos anos, o povo cresceu através de José. O rei manda buscar toda a sua família, então esse povo cresce, se multiplica. E o que acontece? A relação com o governo do Egito foi sendo cada dia transformada. O problema começou quando surgiu um novo rei. Um novo rei que não conhecia o legado de José. Certamente, um bom tempo depois que José já havia inclusive morrido, surgiu um novo rei que não conhecia o legado de José. Então, esse novo rei, ele temeu o crescimento do povo e começa agora a maltratar os israelitas com trabalhos forçados e pesados. Assim, os egípcios começaram a perseguir
a nação de Israel. Todavia, quanto mais eram maltratados, mais o povo crescia. Mais o povo israelita crescia. Quanto mais perseguido, mais crescimento. Então, com medo desse crescimento, os egípcios escravizaram os israelitas e passaram a tratá-los com crueldade. Faraó obrigou-os a trabalhar em plantações, fabricação de tijolos e construções, sempre com muita brutalidade, sempre com muita dificuldade. O objetivo era que os homens de Israel e as mulheres de Israel não tivessem vigor nenhum para procriar, né, para se multiplicar. Observe que todo o plano, né, do rei, todo o plano dos egípcios para parar o crescimento do povo não deu certo, foi frustrado. Segundo ponto, o chamado de Moisés. O novo faraó viu o crescimento do povo hebreu e temeu uma rebelião. Por isso, ordenou que todos os meninos recém-nascidos israelitas fossem jogados no rio Nilo. Entretanto, havia uma promessa de Deus sobre os hebreus. Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Assim, mesmo em meio à dor e à escravidão, o povo nutria a esperança nas promessas de Deus. Deus não mente, né? Deus é verídico em tudo que ele fala. Então, Deus havia prometido para o povo, né? Havia dito que o povo seria realmente escravo por 400 anos, mas que logo esse povo sairia da escravidão e sairia com muita riqueza, como de fato aconteceu. Bem, mas vamos continuar aqui com a história de Moisés, né? O nascimento de Moisés, como se deu. Joquebede, a mãe de Moisés, precisou escondê-lo assim que ele nasceu, para que o menino não fosse morto pelos egípcios. Os soldados de Faraó tinham a ordem de matar todos os meninos recém-nascidos dentre os hebreus. Após 3 meses, o menino foi posto no rio Nilo por sua própria mãe em uma cesta de juncos, a fim de salvá-lo. Ele não foi jogado diretamente nas águas para que morresse afogado. Não, como foi a própria mãe que foi colocá-lo no rio, ela teve o cuidado de colocá-lo numa cesta de juncos, a fim de que alguém o encontrasse. Ela tinha essa fé, ela tinha essa confiança em Deus de que alguém encontraria o seu filho, como de fato aconteceu, né? Ele foi encontrado ali e também adotado pela filha, né, do faraó. E dessa forma Moisés foi criado no palácio do faraó, com as regalias e a formação de um príncipe. Entretanto, quando chegou à idade de 40 anos, ele teve que fugir para o deserto de Midian, pois ao tentar resolver uma briga, uma discussão ali entre um israelita e um egípcio, acabou, né, se irritando e matando o egípcio, porque o egípcio estava maltratando ali uma pessoa da sua linhagem de Israel. O que posteriormente motivou, né, esse ato de Moisés motivou a sua fuga, porque o faraó emitiu, né, uma ordem para que pegasse o Moisés, para que ele pudesse ser morto. Porém, Deus tinha um plano na vida de Moisés, e o plano era resgatar o povo hebreu. No deserto de Midian, Moisés se casou, teve filhos e se estruturou. Após 40 anos de permanência no deserto, Deus se apresentou a Moisés por meio de uma sarça ardente. Era para ser apenas mais um dia comum de trabalho, mas Moisés teve um encontro com Deus, quando estava ali apacentando as ovelhas, né, próximo ali ao monte. Moisés recebeu um chamado de Deus para ser o libertador do povo de Israel.
Ele relutou com Deus, mas se entregou ao chamado do Senhor. Obedecendo a Deus, ele voltou ao Egito. No passado, Moisés tentou proteger alguns hebreus e mediar conflitos entre eles e os egípcios, mas acabou cometendo um homicídio e teve que fugir para o deserto. Não era o tempo de Deus de resgatar o povo ainda, nem Moisés estava preparado, nem havia sido ainda chamado, vocacionado por Deus para uma missão tão extraordinária. O libertador de Israel não podia ser alguém político. Moisés era príncipe, Moisés era príncipe. Então o povo de Israel não poderia ser libertado por um príncipe do Egito, com seus atributos de príncipe do Egito. Tinha que ser libertado pela mão, pelo braço forte do Senhor, porque a honra e a glória tinha que ser não de um príncipe, mas do Senhor. Porque, de fato, quem resgata Israel do Egito não foi o braço forte de Moisés, porque ele não tinha, ele mesmo reconheceu isso. O braço forte do Senhor agindo ali diretamente através do próprio Moisés. Então, Moisés estava agora desta vez retornando ao Egito como libertador enviado por Deus. Portanto, não devemos, com isso a gente aprende uma lição muito importante, que não devemos ficar ansiosos, Não fique ansioso sobre quando as promessas de Deus vão se cumprir em sua vida. Você não adianta nem tentar apressar o processo. O que precisa é ficar atento à voz de Deus, atento ao contato do Todo-Poderoso, porque certamente Ele fará tudo no momento certo para a glória do seu próprio nome. Saiba que no tempo certo todas as coisas hão de acontecer para a glória do Senhor. Bem, terceiro e último ponto. As pragas e a Páscoa. Diante do faraó, com a devida orientação e confirmação de Deus, Moisés, juntamente com seu irmão Arão, foi falar com o rei do Egito e pediu que o povo de Israel fosse liberto do jugo da escravidão, a fim de que todos fossem para o deserto adorar a Deus. Todavia, a resposta do faraó foi negativa. Ele disse que não conhecia o Deus de Israel e que não deixaria o povo sair do Egito. Ora, o próprio faraó se achava um Deus, Então ele não conhecia o Deus verdadeiro. Ele só conhecia a si mesmo, um Deus falso. Por isso, faraó ficou ainda mais enfurecido com os israelitas e deu-lhes trabalhos ainda mais pesados. Dificultou ainda mais o trabalho dos israelitas. Mas Moisés e Arão foram novamente ao rei do Egito, desta vez fazendo um milagre. Deus transformou o cajado de Moisés em uma serpente. Entretanto, esse sinal não foi suficiente, pois o rei continuou negando o pedido de Moisés e Arão, categoricamente dizendo: não vai sair ninguém aqui. Agora, o que acontece? Começam a cair sobre o Egito as pragas por causa da dureza do coração do faraó. Mediante as constantes negativas do rei do Egito em libertar o povo, Deus interveio de forma poderosa. O texto bíblico relata que ele enviou 10 pragas sobre o Egito. As pragas foram a estratégia que Deus usou não só para punir o Egito por seus pecados, como também para quebrantar o coração do faraó com a finalidade de libertar o povo hebreu do jugo da escravidão e mostrar que só existe um Deus verdadeiro e que pode todas as coisas. E que o próprio Ra, como era conhecido, o próprio faraó que se achava um Deus, na verdade não tinha poder nenhum. Como todos os deuses do Egito, ficou claro que não tinham poder para absolutamente nada. Deus enviou uma sequência de 9 pragas, a saber, as águas transformadas em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste nos animais, as úlceras, a chuva de pedras, os gafanhotos e as trevas. Após as 9 pragas, Deus anunciou a 10ª,
que era a morte dos primogênitos, e instituiu a primeira Páscoa antes da morte dos primogênitos de fato acontecer. Deus já comemora a saída do povo, já marca a história aqui, instituindo a Páscoa. A primeira Páscoa esteve intimamente ligada à 10ª praga, pois era necessário fazer o sacrifício de um cordeiro e marcar os umbrais da porta, de casa com o sangue desse cordeiro. Tal sinal serviu de proteção para que os primogênitos dos israelitas e de todos os que seguiram esta ordem divina, pois eles foram poupados, pelo anjo da morte que passou ali sobre o Egito. Os elementos da Páscoa judaica são o cordeiro sacrificado, os pães asmos, sem fermento, e as ervas amargas. A orientação de Deus foi clara: nada deveria ser deixado para o dia seguinte, e tudo deveria ser comido rapidamente, pois após a morte dos primogênitos egípcios, o povo seria liberto. De fato, isso aconteceu. Após a celebração da Páscoa, Deus deu a vitória ao povo escolhido e todos saíram depressa do Egito em direção ao deserto. Eles receberam presentes dos egípcios e dessa forma os hebreus tomaram as riquezas dos egípcios. Assim, Deus cumpriu a sua palavra aos descendentes de Abraão. Deus ordenou que o povo israelita comemorasse a Páscoa todo ano, para que se lembrassem a maneira como Deus livrou o povo da escravidão no Egito. Por outro lado, a nossa Páscoa, a cristã, é comemorada anualmente com foco em Cristo, porque Jesus ressuscitou durante a celebração da Páscoa e ressignificou o seu sentido. Hoje, na Páscoa celebramos a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa libertação da escravidão do pecado. O que é feito não somente uma vez no ano, mas constantemente estamos trazendo à nossa memória o que Cristo fez pelas nossas vidas. Ele nos resgata do poder da escravidão do pecado, dando-nos a liberdade e nos faz passar da morte para a vida. Então, Cristo é a nossa Páscoa, ao mesmo tempo em que é o nosso Cordeiro Pascual, aquele que se entrega como sacrifício, por cada um de nós. Possamos ter o coração cheio de gratidão a Deus por ter enviado Jesus para cumprir algo tão maravilhoso e nos libertar de toda a prisão que nos aprisionava. Israel era aprisionado no Egito, era escravo do Egito, e nós éramos escravos do sistema mundano de pecado. Cristo nos libertou do poder e do domínio e nos protege na caminhada, assim como o Senhor libertou Israel do Egito e o protegeu na sua caminhada até a terra prometida. Só não entraram todos ali por causa da incredulidade, e por isso que a Bíblia vem nos exortando a perseverarmos firme na fé em Deus, para que possamos entrar na presença do Senhor e habitar com Ele para sempre. Amém? Então que Deus abençoe a vida dos amados, em nome do Senhor Jesus Cristo.